Então, muito bem. Eu gostaria de oficialmente cumprimentar todos os presentes, mas especialmente ao nosso convidado, o escritor Richard Zenith, e cumprimentar também a moderadora, entrevistadora, jornalista Tânia Carvalho, agradecer ao nosso diretor cultural, Dr. Cláudio Marrone, e também ao vice-presidente da academia, o acadêmico Sérgio de Paula Ramos, que nos oportunizou esse encontro e essa sessão tão especial. Então, muito obrigada a todos, desejo uma ótima reunião para nós. Passo a palavra para o acadêmico Cláudio Marrone iniciar. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós temos a oportunidade de iniciar mais uma sessão cultural da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E neste dia, um prazer imenso de contarmos com a presença do Richard Zenith, que é um escritor, tradutor, crítico, pesquisador, que nasceu em Washington, D.C., mas também é português como uma segunda nacionalidade. Fez a sua formação na Universidade de Virgínia e, na oportunidade na Universidade de Virgínia, ele, sabendo de um intercâmbio para o ensino das línguas, ele veio para Florianópolis, na Universidade de Santa Catarina, onde ficou por um ano e teve a oportunidade de iniciar-se ali no português. Voltou novamente para os Estados Unidos, esteve fora, e novamente por 2 anos esteve em Santa Catarina, em Florianópolis, e aí que ele então desenvolveu mais a língua portuguesa manezinho da ilha, mais do que portuguesa de Portugal. E ele tem a oportunidade de morar em Lisboa e em Carrapeira, no Algarve, onde ele passa provavelmente para fugir do calor que agora ocorre. Ele foi vencedor do Prêmio Pessoa em 2012, que é um prêmio que é dado para as pessoas que têm alta contribuição à arte, literatura e à ciência em Portugal. Bem, também ganhou uma bolsa Guggenheim, né, para as ciências humanas. Ele, recentemente, foi o finalista do Prêmio Pulitzer nos Estados Unidos com este livro, Fernando Pessoa, uma biografia, que não foi o que ganhou o prêmio, mas foi considerado dos melhores livros do ano pelas todas as agências, digamos, e periódicos que trabalham com a literatura. Tem inúmeros livros escritos sobre Fernando Pessoa, traduzidos, e de poemas, de outras das escritas de Fernando Pessoa. Mas não é só de Fernando Pessoa que ele tem especialidades, porque ele também é um camonista e é um drumonista, porque gosta do Camões, do Carlos Drummond de Andrade, da Sofia Anderson, do João Cabral de Melo Neto, quer dizer, é um indivíduo que tem uma percepção poética e literária de todos esses campos. É um poliglota, né? E muitas das suas obras foram traduzidas para o alemão, para o francês, para o inglês, para o espanhol, para o italiano e outras línguas também. Bem, ele é um indivíduo que se atirou de cabeça nos últimos anos nos 25.000 papéis do Fernando Pessoa. E daí foi descobrindo várias coisas que não estavam ou publicadas ou que eram controversas e que provavelmente ficaram nesse seu livro maravilhoso que todos deverão ler e, segundo a Tânia, após a leitura poderão ter alguns problemas ortopédicos, porque dentro das suas 1.100 páginas ele pesa um pouco. Mas o valor maior é o valor literário. E nós temos a oportunidade de, nesse momento, contar com a Tânia Carvalho, que é uma jornalista, radialista e apresentadora do nosso meio, uma bagiense de estirpe,
foi a primeira apresentadora do Jornal do Almoço e tem uma experiência muito grande na entrevista do One on One, que é, digamos assim, na qual ela se desenvolve de uma maneira muito intensa. Então, com esses dados todos, nós gostaríamos, então, de agora passar a palavra inicialmente ao Richard Zenit e depois, então, a Tânia fará as honras com ele da sequência dos trabalhos. Muito obrigado. Bom, obrigado por esta introdução e estou feliz de estar aqui com vocês, graças realmente ao Sérgio Paulo Ramos, que me contatou e estivemos juntos também em São Paulo em junho, quando lá estive a falar sobre a biografia precisamente na Feira do Livro de São Paulo. Foi uma boa conversa que tive com ele em São Paulo e já antes disso por Zoom. Pronto, então estou pronto para responder as perguntas mais variadas sobre a biografia ou também sobre pessoa de modo geral, o que quiseram. Eu vou fazer o meu melhor. Posso chamá-lo Richard? Sim? Sim. Quero saber assim, como é que o autor, o biógrafo, lidou com tantos heterônimos, porque é um mundo inteiro. E aí eu penso, não pode ser uma pessoa normal ter tantos e tão diferentes personalidades. Cada um tinha o seu signo, tinha a sua biografia própria, pessoal, e eram diferentes, muito diferentes um do outro. Então, como é que o autor lidou com todo este mundo? Bom, acho que agora, depois de todo esse trabalho sobre a pessoa, já sou menos normal do que eu era, né? Aliás, eu acho que quem mergulha em Fernando Pessoa e lê muito e vai... Esse mergulho vai provocar, inevitavelmente, muitas questões, questionamentos, devo dizer, e vai abalar as nossas certezas, porque a pessoa interessava-se em tudo e mais uma coisa, mas ele não se entregava a nada, ele tinha sempre dúvidas sobre tudo. Então, pessoa neste aspecto vou dizer, perdi a minha linha, da linha de pensamento. Bom, mas dizia que a pessoa eu sei o que eu queria dizer, que a pessoa de certo modo acreditava em tudo e ao mesmo tempo em nada. Aliás, a pessoa fala muitas vezes como tudo e o nada e o tudo. Isso é muito fundamental no pensamento da pessoa. A pessoa está sempre a viajar, a pessoa nunca para mentalmente. Né? E então isso é que é fascinante em pessoa e a pessoa não tinha certezas, mas tinha muito fascínio pela realidade e pelo pensamento. E o que nós, com a imaginação, podemos fazer com essa realidade. Eu só queria lembrar a palavra outrar-se, porque ele era tantos, era múltiplos, então ele cria essa palavra, não é? Outrar-se. Exato. Eu acho que ele até fala, se me lembro bem, ele fala da palavra outragem, né? Numa certa altura. Exato. Então a pessoa estava sempre a reinventar-se, pôr-se no lugar
pessoas inventadas. E esse é um processo que começou logo quando a pessoa era criança. Outros autores, muitos outros autores, escreveram sob outros nomes, não? E às vezes até criavam biografias, desses outros eus, digamos. Só que fizeram isso quando já eram adultos, já eram escritores afirmados. E a pessoa, pelo contrário, já desde pequeno inventava esses companheiros fictícios, que eram todos literários também. E então a heteronímia, Fernando Pessoa estava sempre ligada à escrita. Então, a Pessoa, claro, a Pessoa escrevia também muita coisa que assinava com o seu próprio nome. Mas mesmo lá, esse Fernando Pessoa também é muitos outros. Vamos lá, pessoal. Então, agora a próxima pergunta. Tu formulas ou queres que alguém... Não, por favor, por favor. Não sou assim tão egoísta, ficar com o Richard só para mim. Ele vai ser muito interessante ouvi-los também, naturalmente. O Pessoa, ele, sendo português, mas viajando muito, ele tinha a língua inglesa como sendo uma língua muito importante. As obras dele em inglês e em português podem ser comparadas? Algumas são mais importantes que as outras ou não? Como é que é? Essa é uma pergunta interessante. Com certeza são comparáveis quando pensamos nas ideias por trás. Eu estou a pensar agora na poesia, né? Poesia, a pessoa escreveu muita poesia em língua inglesa. Aliás, a pessoa quando voltou, como sabem, né? A pessoa passou 9 anos da sua infância em Durban, na África do Sul, né? Então quase toda a sua educação formal foi em inglês. Voltou definitivamente a Portugal em 1905, tinha 17 anos. E durante 3 anos, depois de ter voltado, continuava a escrever poesia unicamente em inglês. A sua ambição era ser um grande poeta da língua inglesa. Bom, fazer parte da literatura de Shakespeare e Milton e Byron, Keats, Shelley, né, que eram alguns dos seus heróis literários. E depois, a pessoa começou a escrever em 1908, 1909, começou a escrever poesia em português. Mas continuava, até mais ou menos 1921, a escrever muita poesia em inglês. E depois, nos últimos anos, já menos. Mas até o fim da vida, às vezes saía um poema em inglês. Agora, o que acontece é que, como eu disse, em termos das ideias, são questões sobre Deus, as preocupações espirituais da pessoa, tantas questões que levanta na sua poesia, estão presentes também na poesia inglesa. Acontece que o inglês da pessoa era perfeitamente fluente, mas era um inglês dele. Ou seja, de certo modo, eu acho que o inglês da pessoa era demasiadamente poético para ele escrever poesia em inglês. O que isso quer dizer? É que a pessoa lá em Durban tinha um nariz nos livros. Né? Não tinha muitos amigos, estava sempre nos estudos. E então, o seu inglês, ele tinha esses modelos de Shakespeare, Shelley, Wordsworth, etc. Mas o que lhe faltava era esse inglês da rua,
digamos, né? Esse inglês que, de uma língua materna, né? Que é uma coisa da pele. Então, parece-me que ele não conseguia sentir em inglês da mesma maneira que ele sentia em português. E os seus poemas em inglês, às vezes, são uma como que o foco, às vezes, é ligeiramente distorcido. Né? Qualquer coisa não é exatamente errado, mas é uma expressão um bocado estranha. Né? Então, não, a poesia em inglês da pessoa, ao final de contas, não chega ao nível da sua poesia em português, nem de perto. Quando eu li a biografia que o Richard escreveu, foi a quarta biografia que eu li sobre o Pessoa, né? E eu já tive a oportunidade de elogiá-lo pessoalmente, porque vejo que os biógrafos, alguns cometem o pecado de se apaixonar pelo biografado, e aí ficam míopes para as humanidades do biografado. Outros vão catar defeitos no biografado, são os haters, né? E outros fazem o seu trabalho de biógrafo, mostrando a complexidade humana. E eu acho que o Richard foi muito feliz em mostrar o Pessoa como se imagina que ele foi, né? Com todas as suas complexidades. E aí eu perguntaria, Richard, o Pessoa, e você bem descreve isso na obra, ele foi um homem de pouquíssimos amigos, né? E talvez o amigo mais significativo dele, o Sá Carneiro, acabou se suicidando. Você conseguiu rastrear na obra de Pessoa o impacto desse suicídio? Bom, eu falo disso na biografia, né? E Pessoa ela sempre tinha um grupo de amigos, né? Ao longo da vida adulta, e Pessoa era fiel aos seus amigos. Eu estou a falar dessas tertúlias, né? Que se reuniam em cafés. Então, praticamente todos os dias, todas as tardes, a pessoa estava lá com mais 2, 3, 5, 6, durante 1 hora, 2 horas, a falar de política, de poesia, etc. Mas Pessoa era muito reservado, né? Era sociável à sua maneira, mas não revelava o que estava a passar por dentro. E então, com certeza, o suicídio de Sá Carneiro teve um impacto muito forte em Pessoa, mas, ao mesmo tempo, é difícil saber exatamente como o afetou. No último ano da vida, a pessoa escreveu um poema, um elogio, elegia, devo dizer, né? A Sá Carneiro. E aí revela esse amor, né? Amor de amigo, né? Que teve muito, muito forte e tinha uma grande saudade. Mas antes disso, não há muito na sua escrita que vai revelar ou vai falar do que ele sentia por dentro. E também Pessoa, por mais que foi afetado emocionalmente pelo suicídio do amigo, Pessoa tinha a sua missão, né, de escrever e então não ia nunca deixar de seguir esse caminho. Agora fiquei a pensar uma coisa que não que só ao escrever a biografia que eu percebi, que eu estava a ver toda a poesia, né, dos vários heterónimos ou poesia assinada pela própria pessoa ao longo dos anos e reparei que depois da morte da mãe da pessoa, em 1925,
houve um ano de bloqueio em que a pessoa quase não escrevia poesia. E então né, aí estava tão abalado, né, por essa morte da mãe, que não... Ela escrevia outras coisas, mas quase não conseguia escrever poesia. Mas depois do ano, ele voltou, né, finalmente com fulgor e continuou. Perfeito. Então, por favor, eu não quero chamá-los um a um pelo nome, mas como isso é uma conversa, então entrem na conversa, por favor. Sim. Essa situação dele ser um homem que era reservado, eu não sei se se pode dizer que era um solitário, que tinha poucos amigos, não tem na história mulheres, né? Isso pode ser coisas da sua personalidade, que às vezes o indivíduo reservado tem dificuldade de outros contatos, né? E, ao mesmo tempo, há uma história de muito uso de bebida alcoólica. Isso tudo faz parte desse contexto da vida do pessoa e das suas características. Isso foi importante? Bem, o que é certo é que a pessoa, nos anos da década de 1910, quando sai a revista Orfeu, que era muito importante, 2 números em 1915, que trouxe realmente o modernismo para a literatura portuguesa. Então essa era uma fase, a pessoa e os seus amigos como Mário Sá Carneiro, ou Amanda Negreiros e outros, havia uma grande excitação, né? Que a pessoa tinha, né? Então estava em movimento muito, né? Não só mental, mas de andar de um lugar para outro e muito entusiasmo. Depois, nos anos 20, já é mais... já não sai tanto. Ele vai às tertúlia, né? Mas de resto não... está mais fechado. E em casa, ou então nos escritórios onde ele escrevia cartas em inglês e francês para firmas com negócios no estrangeiro, mas também ele usava esses escritórios para escrever as suas obras, aproveitava das máquinas de escrever. Ele tinha chaves para vários escritórios, e ele ia lá depois das horas no fim de semana para trabalhar. E então ele ficava realmente mais e mais solitário. A pessoa era sempre fundamentalmente solitário. Mas nos anos 20 e depois 30, o peso da solidão aumentava. E ele vivia mais. Então não há dúvida para mim que esse abuso, se quisermos, do álcool também estava relacionado a essa solidão. Né? Havia uma... não sei se é de chamar tristeza, porque a pessoa também não... a felicidade não era uma ambição da pessoa, não lhe interessava muito. Né? Ele que queria escrever e ser imortal na literatura. Ele disse que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Sim, exato. Por favor, a próxima pergunta. Está sem som, está sem som. Doutora, está sem som ali, está sem som. Maria Beatriz? Só ligar o Tá sem microfone. som. Está sem som.
Vamos seguir numa outra pergunta, doutora Chute, ou doutor Sérgio, por favor, enquanto a gente conserta o som da Maria Beatriz. Vamos lá, doutora Chute, está muito quietinha aí. Mas voltando nessa situação da solidão e do alcoolismo e das dificuldades, viver muito sozinho, poderia os heterônimos serem outras personalidades, outras maneiras de se expressar? E se a solidão era para fugir da vida, mas ele tinha um Nabus, que era muito humorista e muito piadista e muito exteriorizado. Seria um alter ego, digamos, com aspectos mais civilizados e mundanos do que está sempre fechado e quieto? Bom, então, para as pessoas que não sabem, o Cláudio referiu ao Gaudêncio Nabu's, que era um heterônimo que a pessoa criou ainda em Durban, que escrevia em inglês, mas mais tarde, em Lisboa, às vezes escrevia em português. Era um médico e também um humorista. Bem, os heterônimos são, de alguma maneira, sempre Fernando Pessoa. E então representam aspectos de Pessoa, aspectos da sua personalidade que teve a expressão na sua vida, ou então aspectos que não tinha expressão, mas que ele, dentro dele, sonhava ou queria viver. Por exemplo, o Álvaro de Campos, aparentemente, o contrário de Fernando Pessoa. Né? Pessoa, depois de voltar a Portugal, a Lisboa, em 1905, nunca mais sai do país e mesmo não vai muito longe de Lisboa. E Pessoa não tinha realmente uma namorada, ou Félia Queiroz, mas a relação não foi consumada. Álvaro de Campos, pelo contrário, viajava pelo mundo, tinha relações com mulheres, também com rapazes, era muito exuberante, ao contrário de Fernando Pessoa. Mas eu digo na biografia, para mim, o Álvaro de Campos, talvez o id freudiano de Fernando Pessoa, que era o lado instintivo, aquilo que a pessoa era tímido, que não conseguia ser isso na vida real, mas através de Álvaro de Campos conseguiu. Agora, voltando ao Nabu's, Gaudêncio Nabu's, a pessoa, era solitário, etc., mas era uma pessoa com um grande sentido de humor. E ele fazia brincadeiras na família, com os amigos, ao longo da vida. Quando eu era criança, ele gostava muito de piadas, charadas. E então, Gaudêncio Nabu's representa um aspecto de pessoa que teve a expressão também na vida real da pessoa. E assim com outros heterônimos, apresentam várias facetas da pessoa. Alô? Pode falar. Olá. Agora sim, agora estamos ouvindo. Agora tu está me ouvindo, Tânia? Sim. Estamos, eu tenho a impressão, todos lhe ouvem agora, doutora. Tá. Vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer uma observação, seria, de uma certa forma, uma maneira teórica, sobre como o Fernando Pessoa considerava a arte. E eu vou agora ler a parte do texto no qual ele assim fala.
A arte que queira representar bem a realidade terá de a dar através de uma representação simultânea da paisagem interior e da paisagem exterior, que ele sempre entendia que essa representação do real ele teria que ser compartilhado pelo que ele sentia no seu íntimo e sobre a paisagem externa que ele vivenciava. Para minha surpresa, no livro Cancioneiro, tem uma parte de uma poesia no qual ele está comentando sobre a chuva. E ele assim o diz: na minha alma sempre chove, há sempre escuro dentro de mim. Se escuto, alguém dentro de mim ouve a chuva, como a voz de um filho. Quando é que eu serei da tua cor, do teu plácido e azul encanto, ó claro dia exterior, ó céu mais útil que o meu pranto? Eu vejo nessa parte da poesia um problema, professor, uma contradição a respeito do que ele dizia, que a arte teria que combinar essa realidade, uma representação simultânea do que ele sentia e da paisagem externa. Para ele sempre era escuro no seu interior, embora por fora essa paisagem exterior fosse bela, quando ele fala nesse céu azul. Gostaria de perguntar, então, como o nosso entrevistado de hoje gostaria de colocar essa discrepância. Bem, como ele vê. sim. Eu penso que Pessoa, o que estava no seu anterior, ele depois ele botava para fora e ao contrário. Então, um processo botava para fora como? Através da sua escrita, ele vai objetivar, né, o que ele sente por dentro e com imagens, muitas vezes, de tempo, tipo chuva, sol, etc, etc. E ao contrário, então sempre há uma pessoa, isso é muito curioso, a pessoa vai sempre transformando a realidade externa numa realidade interior, e vice-versa. No livro do Desassossego, a pessoa fala em alguns trechos de como ele cria por dentro cidades, né? Ele descreve paisagens que estão dentro do seu ser, né? Com rios e montanhas e por aí fora. Ao mesmo tempo, no livro do Desassossego, há aquelas descrições muito minuciosas que ele faz do tempo meteorológico, ou fala também do pôr do sol, do céu e as nuvens e das cores, e são passagens muito bonitas, e aí com toda essa descrição do que está fora, tem muito a ver do que está a acontecer por dentro da pessoa. Isso seria o correto, mas nessa segunda poesia, ele não consegue fazer uma coisa
mais junta, mais solitária, mais verdadeira entre o seu eu íntimo e o que está ocorrendo lá fora. Ele parece que não consegue. Eu creio que isso deve ser o grande drama dele. Ah, É nesse sentido. sim, entendo. Sim, pode ser um drama para ele, né? Porque as ambições da pessoa eram muito grandes, né? Ele queria que a literatura pudesse tudo, né? Que através da imaginação, da sua escrita, poderia realizar coisas, sei lá, como o amor, né? E tantos outros aspectos da vida que outras pessoas realizam, no caso de amor, tendo relações, né? Amorosas. Aliás, isso é um aspecto forte na biografia de como a afetividade e sexualidade e tudo isso não é muito presente tudo isso na vida da pessoa, mas na sua escrita sim. Mas é verdade que a pessoa não conseguia realizar tudo o que ela queria. E houve realmente frustração. Não me lembro onde, mas é um trecho no livro do Desassossego em que ele fala precisamente dessa grande frustração. Ele tinha muitos sonhos, e os sonhos, ele dizia, é a pior das cocaínas. Ele fala nos sonhos dizendo, fazendo essa ligação com a droga. Pois, porque a pessoa estava viciada, claro, no sonho. Né? Por favor, doutor Marrone, ou a próxima pergunta. O Richard, lá numa passagem, ele se define como tendo uma sensibilidade feminina e uma inteligência masculina, né? Isso me enseja a te fazer uma pergunta para você poder falar um pouquinho de uma parte da biografia a qual você se dedicou com louvor, que é sobre a sexualidade de pessoa. Inclusive, a tua biografia tem um mérito de, para mim, não tinha conhecimento, de um segundo romance de Pessoa, né? Com uma moça, enfim, isso não tinha nas biografias anteriores, né? E ele se diverte ao longo da vida, tanto fazendo elegias para Ofélia, principalmente, quanto também poemas homoeróticos, né? Então, nos brinde um pouco com o que você entendeu sobre a sexualidade de Pessoa. Bem, esse texto que referiu, onde a pessoa diz que tinha uma sensibilidade feminina, mas uma inteligência masculina, é um texto em que ele diz que reconhece o que ele chama uma fruste inversão, né? Um texto de Ambrosa. Então, bom, inversão, claro, era uma palavra antiga para homossexualidade. Sim. Só que a pessoa diz que era uma inversão fruste, que diz que não desceu até o corpo. Estava lá em potência, talvez. Né? Bem, o que é certo é que nos anos de 1910, a pessoa escreveu uma série de poemas homoeróticos em português e em inglês. E depois conheceu Ofélia Queiroz em 1919, tem uma relação com ela durante o ano, há uns beijos e tocar, assim, e aí
É claro pelas cartas que ele gostava, se ele gostava daqueles beijos e daquele contato físico, pelo menos nos primeiros meses, né, 3 ou 4 meses. Mas logo ele ficou com o pé atrás e vê-se pela correspondência que a Ofélia estava frustrada, né? Ela queria mais beijos, né? E a pessoa não dava, né? Muito raramente. Ele tinha medo das mulheres? Bem, eu acho que ele com certeza se sentia muito intimidado. Então, havia muitas mulheres na família, então, primas, tias, e com essas mulheres tudo bem. Mas uma mulher assim bonita, vistosa, a pessoa se sentia assim tímida, Intimidada. estava incomodada, não sabia como relacionar. Se isso tem a ver só com timidez, com a sexualidade ambígua, talvez tenha a ver com isso, não é? Mas depois, por volta de 1920, a pessoa conhece António Boto, um poeta assumidamente homossexual e que escrevia poesia homoerótica, que para aqueles tempos em Portugal era uma coisa, né? E Pessoa era muito amigo dela durante o resto da vida. Aliás, Pessoa tinha uma pequena editora, o Lisipo, em 1921, 22, e que publicou um livro de Boto, de poesia homoerótica. O Pessoa, com certeza, nunca teve nenhuma experiência. Sim. Eu, com Seria certeza. por impotência, pelo uso exagerado de álcool e de outras drogas? Ou não? Ou era realmente ele tinha uma alma mais feminina? Eu tinha uma alma mais que? Feminina. Ah, Feminina. um, sim, essa sensibilidade feminina, mas o que eu queria dizer é que parece-me que qualquer tendência que ela tinha de homossexual, pronto, eu acho que ele viveu por através de António Boto, ou seja, porque Sim, o Boto sim. que via tudo, e pessoa que era muito amigo, que observava, e também era algumas cartas de pessoa para Boto, que se percebe que a pessoa estava completamente a par das relações de Boto com os seus namorados, e a pessoa fazia umas piadas. Pronto. Então havia uma cumplicidade. Esse Mas, não era mas um heterônimo, era um alter ego. bom, eu não, eu acho que António Boto, de certa forma, acabou por ser um heterónimo de Fernando Pessoa, até, porque a Pessoa escreveu vários textos que publicou em revistas, ou então em edições de poesia ou de prosa de António Boto, em que ele defendia o homoerotismo em Boto, e fazendo teorias sobre a estética grega, a Grécia Antiga, mas a Pessoa usava Boto, né? Criava o seu próprio António Boto nestes textos que ele escrevia, que não tinha talvez muito a ver com o verdadeiro António Boto. Então, a Pessoa, ao mesmo tempo que ele inventava personagens que depois tinham, às vezes, uma vida quase real, como carne e osso, como Álvaro de Campos, que supostamente, segundo alguns amigos,
apareceu em vez de Fernando Pessoa, às vezes nos cafés, e também com Ofélia Queiroz, interferia na relação dela com Fernando Pessoa. Também publicava em jornais, Álvaro de Campos, artigos em que ele contestava coisas que tinha dito Fernando Pessoa. Então tinha uma quase-realidade. Ao mesmo tempo, há pessoas reais, como o Boto, mas também como a Ofélia Queiroz, que a pessoa torna em figuras literárias. Então é esse processo da pessoa de sempre transformar o que é real no irreal e vice-versa. Fugindo da tão discutida sexualidade do Fernando Pessoa, eu gostaria de lhe perguntar sobre duas poesias de cunho social e muito emotivo em relação a um ser humano que ele escreveu, O Menino da Sua Mãe e Sim. Tomamos a Vila, depois de um intenso bombardeamento. O que o senhor poderia comentar sobre esse primeiro, O Menino da Sua Mãe, que ele escreveu quando ele estava numa pensão e ele viu uma litografia, e essa litografia possivelmente retratava um menino morto. O Sim. senhor se recorda dessa poesia? Sim, e é uma belíssima poesia. É linda a poesia, É... muito sensível, sensível Agora, mesmo. Há pessoas que acham, como disse, penso que era um amigo jovem da pessoa, Carlos Queiroz, que era sobrinho de Ofélia Queiroz e também um poeta, e virou amigo de Pessoa. E Carlos Queiroz disse isso, que Pessoa contou que tinha visto uma litografia, uma cena qualquer, e que isso inspirou o poema. Agora, há pessoas que acham que não, que que o poema, na verdade, não é dele, não seria dele. Que tem a ver com a relação de Pessoa com a sua mãe. Né? Bom, para vocês que não se lembram bem do poema, conta de um soldado que morre, né, na guerra, e então, então é ser o menino da sua mãe, né, que é a mãe que o amava tanto, esse filho, penso que filho único, mas como o poema é altamente dramático, a pessoa tinha essa capacidade de dramatizar muito. Álvaro de Campos, por exemplo, é sempre dramático, mas também outros heterónimos e o próprio Fernando Pessoa. Bom, se a pessoa citava nesse poema algum pensamento sobre a mãe de Pessoa, que ele era o menino da sua querida mãe, é possível, né? Mas eu penso que realmente terá sido como Carlos Queiroz contou, que a pessoa tinha visto uma litografia e ficou inspirado neste poema. Porque uma coisa que temos de lembrar com Pessoa, há muita autobiografia, coisas da sua realidade que vão servir de inspiração para poemas, mas servir de um modo normalmente distorcida. O que a pessoa queria é escrever belos textos. Não? Ele diz que todo prazer é um vício. Ele fala, porque buscar o prazer é o que todos fazem na vida, e é o único vício negro, é o que toda a gente faz.
buscar esse vício. Então, ele fala no prazer como um vício negro. Que incrível, Sim, não? sim, sim. Pois é muito bonito. É. Mas então mas a pessoa tinha um prazer de também escrever os textos mais diversos e então, fazer experiências, não é? Eu acho que uma coisa marcante na vida de pessoa foram as muitas mortes às quais ele foi exposto na mais tenra idade, né? Se afastou do pai aos 3 anos, o pai morre aos 5, né? A mãe fica para ele apenas 10 meses e logo depois arruma uma nova relação amorosa, casa e vão todos para a África, morrem irmãos, é uma mortandade. Até os 17 anos ele teve que levar muita gente para o cemitério, né? Talvez isso tenha marcado a pessoa, eu queria saber a tua opinião, de gerar uma pessoa amorosamente desconfiada. Como quem diz assim, eu não quero mais gostar de ninguém, porque afinal vão todos morrer, né? E passa a vida num claustro, né? Me parece que essa é uma das possibilidades a ser explorada na figura da pessoa. O que você acha sobre isso? Acho que sim, que desde cedo a pessoa teve essa experiência da morte de entes muito queridos e também a mãe, porque, bem, então morre o pai da pessoa logo depois da pessoa ter feito 5 anos. 6 meses depois morre Jorge, o seu irmãozinho, que tem praticamente 1 ano. E isso foi em janeiro. E naquele mês, mesmo mês de janeiro, a mãe da pessoa vai conhecer o seu segundo marido. E é uma paixão fortíssima. E ela, então, ela, embora tenha perdido esse filho, logo 6 meses depois do primeiro marido, depois está completamente apaixonada por este segundo homem. Aliás, que eu acho, parece claro que era a grande paixão na vida dela, era esse segundo marido. Então eu acho que isso também para a pessoa marcou e dele pensar, mas nada é permanente. E o que é o amor, né? Que não dura. Não dura por causa da morte, mas também porque as pessoas são inconstantes, né? Nos seus afetos. Sim. Sim. Vamos lá, continuando? Bom, eu vou fazer mais uma, então. Ele tinha, então, uma expressão, ele se expressava externamente pela literatura, pela poesia, de uma maneira intensa, florida, né, com nuances variadas. Mas ele tinha uma vida real, que era uma vida cinza, singular, depressiva, escura, com alcoolismo, com isolamento, né? Isso aí, digamos, eu acho que pode ser uma caracterização dessas situações. Ele teria uma dupla personalidade? Tá Não na sei moda, se para os psiquiatras agora está na moda o TDI, né? É a última moda. qual é a última moda. O TDI. Traduz, Sérgio, para nós. Eu não estou familiarizado com essa sigla, mas suponho eu que seja um transtorno de identidade pessoal, não é isso? Sim, exato. Bom,
transtorno de personalidade, sim. Agora, dupla personalidade, não diria. Eu acho que a pessoa sempre estava muito consciente, filosoficamente, mas também psicologicamente, de que o eu uno e coeso não existe. Né? Nós, nas nossas vidas, começando quando somos pequenos, construímos a nossa identidade conscientemente, né? E vamos aderindo a certos desejos dentro de nós e certos caminhos e pondo de lado outros. Né? Então, a personalidade constrói-se. Né? Eu pessoa achava que sentia que isso é falso. Bom, dito isso, é evidente que pessoas também nascem com uma certa personalidade. Né? Quem tem filhos, né, sabe que o filho A às vezes é muito teimoso, o filho B já tem outra personalidade. Então há uma personalidade de base. Mas as pessoas sempre punham em causa qualquer definição. Não queria ser limitado. Sim. Agora, o Cláudio tinha perguntado, sim, sobre, bem, devemos lembrar-nos que a pessoa não era, a sua vida também não era tão solitária, tão triste ou depressiva. Não, ele na família, ele era uma presença forte, né? E como eu já disse, ele tinha muito sentido de humor, mas com tudo isso, ele sim tinha esse lado de uma forte solidão ao mesmo tempo, sim. E diz com palavras fortes: tudo que faço ou medito fica sempre na metade. Querendo, quero o infinito. Fazendo, nada é verdade. Que nojo de mim me fica ao olhar para o que faço. Minha alma é lúcida e rica, e eu sou um mar de sargaço. Muito triste isso. Sim, mas eu acho que temos de lembrar também que pessoa ele às vezes escreve textos que são muito tristes, mas não significa necessariamente que ele está muito triste. Ou seja, isso faz parte da pessoa, da sua dramatização. E então, com certeza que ele tinha muito desassossego, né? Mas no livro de desassossego ele vai explorar isso e, de certo modo, exagerar. Eu gosto muito. Com toda essa tristeza, às vezes também é literatura. Sim. Ele era exagerado, vamos combinar, não é? Ele era exagerado. Sim, sim, sim. Uma das características que existem nas literaturas do Pessoa é que existe uma certa diversidade em relação à sua morte. Eu discuti com o Sérgio Paula Ramos há um tempo atrás, ele tinha uma opinião, eu tinha outra, e parece que tu tens uma terceira relacionada com a morte dele. A ideia que se tem, em geral, é que a morte dele foi ocasionada pelo alcoolismo ou consequências do alcoolismo. Eu
considerei, pelo que tinha visto, que ele poderia ter tido cirrose, que é uma ideia, e que pudesse ter complicações da cirrose. O Sérgio aventou, por outras fontes, a ideia que ele tivesse pancreatite e que tivesse morrido de pancreatite. E tu agora vens com obstrução intestinal, né? O que tu achas desse contexto? Bom, segundo eu não sou médico, não é? Mas segundo, por exemplo, um médico que escreveu um livro, precisamente um médico português, que escreveu um livro mesmo sobre, dedicado a esse tema da morte da pessoa, que dizia que a pessoa realmente não tinha sintomas da cirrose. Eu não sou especialista, mas a dar fé no que ele disse, o que eu tenho lido, algures, realmente não tinha, porque até a véspera da morte, ele escrevia muito bem, estava tudo mentalmente, estava perfeito, e também a mão a escrever. Não havia nenhuma decadência, e segundo eu li, parece que com cirrose haveria uma forte decadência, né, em vários níveis. O que a pessoa tinha era várias crises de dores abdominais, e então esse médico achava que seria pancreatite aguda, que nem sempre, mas muitas vezes é o resultado de alcoolismo, né? Portanto, aí vai dar ao mesmo, né? O médico de pessoa escreveu no certidão de óbito que era obstrução intestinal. Bem, em conversa com o Sérgio, quando, acho que em São Paulo, ou por Zoom, talvez, o Sérgio diz que acha que seria provavelmente pancreatite, né? E que é claro que em 1935 que os médicos não tinham os meios diagnósticos, né, que temos hoje, enfim. Então, mas eu acho que seria uma coisa ou outra. Né? Obstrução intestinal ou então pancreatite aguda. Lá, doutor Sérgio. Não, eu acho que ele começou a ter cólicas quase que um mês antes de ser hospitalizado, né? E isso me deixa em dificuldade para pensar em obstrução intestinal. Eu não sou clínico, eu sou psiquiatra, eu vi os clínicos aqui presentes, né? Mas me parece que não é bem esse o quadro da obstrução intestinal. Por outro lado, como ele tinha a queixa principal eram cólicas e abdominais e em faixa, né? Isso é um quadro bem característico da pancreatite, que, como o Richard acabou de dizer, é um quadro muito frequente em alcoolistas graves. O que eu pondero sempre sobre o assunto da decadência, que não houve, não é? Eu postulo que não houve porque ele morreu antes, né? Ele morreu com 47 anos, então não teve tempo para a obra dele ser percebida como decadente, né? Já alcoolistas célebres que foram aos 60, 70, 80 anos, aí a gente percebe claramente essa decadência, né? Eu me lembro quando eu estudei o alcoolismo do Vinícius de Moraes, né? Eu me dei o trabalho de ver a classificação das músicas dele nos sites de top 10, top 5, né? E no começo ele tinha 2, 3 músicas por ano no top 10, né? E no final da vida, em 10 anos, ele teve uma só.
Então, um critério objetivo de avaliação da decadência. Mas o Vinícius morreu com 67 anos, né? Pois. Não, mas Então, eu estava a falar de próprio da caligrafia. Segundo eu li com Sir Rose, o mais provável é que não tenha tido uma caligrafia sim, boa até o fim, né? Então era mais nesse sentido, mas agora sobre isso que está a falar levanta uma outra questão, que pessoas perguntam, não? Se a pessoa tivesse vivido mais anos, não? O que ele teria escrito, não? Tantas outras obras maravilhosas. Talvez, não? Mas também eu penso às vezes que muitos escritores morrem no momento certo, não? E pessoa, bom, o livro do Desassossego, ele tinha deixado de escrever um ano antes, já não escrevia trechos para o livro do Desassossego. A poesia, no seu último ano, há um outro grande poema, mas só um outro. E depois começa a escrever quadros, né, no estilo popular. Né, sim. que é interessante, mas não é grande literatura. E então eu acho que a pessoa, não sei, talvez tenha dado o que ele tinha para dar. Agora, o que eu acho, se ele tivesse vivido mais anos, é que politicamente podia ter tido muitos trilhos com o Estado Novo, porque a pessoa era muito corajoso e já estava a contestar, já tinha sido censurado, tentou publicar um texto que não, eles proibiram, e escreveu muitos poemas anti-salazaristas nesse último ano da vida. Né? Então seria interessante isso. Mas também voltando a essa questão que tu levantaste e em relação a Vinícius, também é que sim, eu acho que vamos ver também com as escritores. Às vezes há escritores que escrevem o seu romance melhor lá para o fim da vida, mas não é o mais habitual, não. Não. Com mais idade, não sei, às vezes perdem qualquer coisa. Tem muito, sabem escrever, assim, tem toda a parte, como vou dizer, técnica, digamos, né? mas aquela paixão, né? Que a pessoa tem quando é nova, às vezes com idades, já é mais difícil, não? Sim. Paulo Abreu quer fazer uma pergunta. E bastante curioso com esse comentário assim, da oposição dele ao Salazar, e essas dores abdominais. Na verdade, o que me lembra bem o Stanislau Ponte Preta, que também fazia oposição ao regime militar e, na verdade, morreu envenenado pelo diz-se, né, da polícia, por justamente ser um opositor e que eles tinham dificuldade de calar, então teria morrido envenenado. Não teria sido ele envenenado também pela polícia de Salazar? Desculpa que não. De repente a rede não está muito boa. Não, comentando o aspecto da morte dele. Que doença? Era pancreatite, mas não era cirrose, não era álcool, não era, porque ele estava produzindo, ele estava ativo, e tinha dor de barriga que não foi esclarecida, e acabou morrendo precocemente. Não sei se teria sido, e era o crítico do Salazar. Ninguém pensou se ele podia ter sido envenenado pela oposição política? Sim. Bom, sim, também acho que pode também fazer parte, né? Que pessoa, isso fica muito claro em textos de pessoa que no seu último ano de vida ficou muito desiludido com Portugal, porque a pessoa tinha aquelas ideias de um quinto império, né? Que seria
Quinto Império seria o último grande império liderado por Portugal, e isso, bom, fala muito do livro Mensagem, todas essas ideias realmente poéticas, políticas de Pessoa, mas acreditava ou queria acreditar num renascimento português, cultural. E depois lá, quando... E ele também, quando Salazar chegou ao poder, Pessoa, no início, o apoiava, tacitamente, né? Aliás, como quase todos da classe média, e não só, porque o Salazar, que primeiro era ministro de Finanças, muito capaz, só depois que era o primeiro ministro com poderes extraordinários e finalmente um ditador. Então a pessoa tinha depositado algumas esperanças em Salazar. E quando viu que a censura e também a situação social também de algumas pessoas, como estava esse casamento entre o Salazar, o Estado Novo e a Igreja Católica. A pessoa não tinha nada contra o cristianismo, mas sobre a Igreja enquanto instituição. E então ele já, como eu disse, ficou muito desiludido. E isso pode ter contribuído, de certa forma, à sua morte. Eu só lembro que no Brasil, o Sérgio Porto, que era um cronista e crítico da militar, teve algo parecido. Ele começou com umas dores conhecidas, morreu, disseram oficialmente que era infarto. Não está se ouvindo bem, doutor. Não estamos ouvindo. Não ouço bem. Alô? Sim. Alô? Não, que se comenta, eu lembrei isso porque opositores de regimes militares pesados, às vezes, principalmente intelectuais, eles são apagados com veneno. No Brasil nós temos o caso. Sim, pois é. Na Paulo, Rússia, quer fazer uma pergunta? Paulo Prates. Boa noite, professor. Desde que eu assisti a palestra do nosso colega, o Sérgio Palavano, que eu fiquei com muita dúvida sobre o alcoolismo de Fernando Pessoa, né? Porque o que me parece é que o diagnóstico foi feito de trás para diante. Ele morreu, fizeram o diagnóstico de cirrose, de pancreatite, aí fizeram o diagnóstico de alcoolismo. E eu tenho muita dúvida do que é alcoolismo, né? Porque tem poetas, os poetas, de uma maneira geral, os poetas mais antigos, eles costumavam usar absinto, né? Absinto é um alto grau de álcool, e eles não deixavam de produzir, nem ficavam doentes. Então, eu tenho muita dúvida se realmente o Fernando Pessoa era alcoólatra, né? E se essa problema que ele teve de pancreatite, ele fez necrópsia, isso é uma curiosidade que eu tenho, se fez necrópsia nele, o diagnóstico de cirrose, que é uma coisa difícil, né? Cirrose e pancreatite, né? E aí, a partir da cirrose, da pancreatite, fizeram o diagnóstico de alcoolismo. E eu não tenho, eu queria saber, assim, uma pessoa que bebe, né? Porque ele bebia, né? Naquele restaurante antigo lá de Lisboa, ele tinha uma mesa que era dele, ele sentava e ficava bebendo ali, lendo, e eu não sei a que ponto ele era alcoólatra. Bom, mas o Pessoa defendeu num texto que o álcool, se é necessário para escrever, então deves beber. E a Pessoa parece que para ele era uma espécie de combustível para ele criar. E sabemos, é muito claro, que ele bebia muito e sempre mais. Agora, ele nunca foi visto bêbado.
a perder controle, isso não. Mas isso é comportamento típico de um alcoólico. E a pessoa reconheceu que era a brincar, quando conheceu que era algum membro da família que ia casar, e então ela disse a essa mulher, quando a conheceu, mas não lhe contar, eu sou o bêbado da família, né? E ele, eu acho que não tenho dúvida que tenha sido alcoólico, mas como eu disse, isso não quer dizer que para a pessoa não... Bom, em conversa com o Sérgio em São Paulo, ele comentou, que eu achei interessante, que ao contrário de outros alcoólicos, a pessoa nunca tentou esconder e não tinha problema nenhum. Era muito aberto, né? E não se incomodava, né? Mas ele achava que precisava de beber para escrever. Tem uma frase dele que dá-me mais vinho porque a vida é nada. Sim, sim. É o último poema, né? Ele tinha, Paulo, aumento da tolerância para o álcool. Se descreve que pelo menos 3 vezes ele entrou em delirium tremens. Exato. E ele tem uma poesia belíssima chamada DT, Delirium Tremens, né, que é a abreviatura médica para delirium tremens. E ele descreve nesse poema, se tiver curiosidade eu posso até te enviar, um delirium tremens desde dentro, desde quem está sentindo aquilo, né? Não é um médico descrevendo um quadro clínico, não, é ele sentindo aquelas coisas todas, né? Então, eu não tenho dúvida que era um alcoolista, não tenho dúvida nenhuma. E não era só, quer dizer, escreveu esse poema quando, e sabemos por comentários que ele fez à irmã, ao amigo, que ele sofreu mesmo de delírio tremens, na altura que escreveu esse poema. Sim. Eu trabalhei com um cirurgião quando eu era estudante, que foi muito famoso em Porto Alegre, um grande cirurgião, e ele bebia muito, né? E eu nunca vi ele bêbado. E ele operava, era um grande cirurgião. Só que depois, mas aí já com idade ele começou a ficar trêmulo. Então, eu tenho dúvida, né? De repente é isso, eu acho que foi a Tânia que disse que ele precisava do álcool para produzir, né? De repente, nós temos diversos exemplos, principalmente na música, né, de compositores que bebiam, né, para poder produzir suas obras, né? E é interessante isso, viu, Sérgio? Esse poema eu gostaria, por curiosidade. Eu vou te mandar. Pode me mandar, eu gostaria. Claro que sim. Eu gostaria... Por favor, vá, querido, vá. Não, se tu queres fazer comentários ou perguntas, tenha vontade. Não, por favor, eu estou preocupada com o tempo. Se nós ainda temos tempo ou se precisamos ir encerrando. O tempo é eterno. Diga, doutor. Mas alguém gostaria de fazer comentários, observações? Tu queres fazer alguma, Tânia? Não, tem tantas coisas para se comentar. Esse livro inteiro maravilhoso. Ele fazia, eu acho que o Richard falou a respeito, as suas viagens todas, né? Eram viagens reais, viagens imaginárias. Talvez o álcool ou uma outra droga lhe levasse a isso. Ele fala muito de mais uma viagem. Exato. Você tem... A pessoa tinha uma insatisfação constante com a vida dada.
achava que era sempre pouca. Então, bom, o Álvaro de Campos, que o seu lema é sentir tudo de todas as maneiras, mas o Campos é um que é permanentemente insatisfeito, nunca, sempre quer mais, e isso era Pessoa também. Então eu acho que o álcool também é interessante a Tânia a comentar isso, não? Porque era mais uma viagem, mais um escape, mais Uma outra sinal. colocação. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer é que o Richard disse no começo da entrevista sobre a sua vontade, ele queria ser um poeta inglês. Né? E depois ele afirma, que é uma das suas frases mais famosas, que minha pátria é a língua portuguesa. Como se, então, bom, por terra, não é? Todos os meus pensamentos de escrever, apesar de eu dominar a língua inglesa completamente, mas ele se entrega para a língua portuguesa. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, quando eu escrevo isso, era num contexto de ele queria dizer que a sua pátria não era geográfica, era também uma rejeição da importância de Portugal como esse tipo de patriotismo que se limita, né, a uma nação, um país com o seu governo, etc, etc. Não, o seu amor era pela língua, a língua portuguesa. E finalmente era por amor por qualquer língua, também a língua inglesa. Mas essa também minha pátria, a língua portuguesa, faz-me lembrar que uma coisa muito curiosa para mim é que no Brasil, o Pessoa é como se fosse um poeta brasileiro. Não é? Parece que vocês não pensam de Pessoa como de um poeta de um outro país. Não, é vosso. Não é? Também, que eu acho muito bonito isso. E não consigo pensar num outro caso assim. Eu leio Pessoa com sotaque português, às vezes me cansa, mas eu adoro, gosto tanto de ouvir, me faz uma carícia no ouvido a língua falada em português de Portugal. E eu leio Pessoa com sotaque. Sim. Vamos falar um pouco até do humor que ele tinha, e tinha muito. A gente acha, não, era só um trágico, só pensava coisas tristes. Não, ele tinha muito bom humor, né? Sim, sim. A amizade dele com o Antônio Boto, depois eu vou mandar para o grupo uns poemas que eu não posso dizer aqui agora, naturalmente, do Antônio Boto, que são muito engraçados. E ele deveria achar muita graça nessa convivência tão íntima que ele tinha com o Antônio Boto, não é? Sim, sim. Por favor, diga, doutor. Nós já estamos ultrapassando o limite da nossa regular atividade. Estava Então, tentando. Eu só queria fazer uma última colocação, que é tão linda, das cartas de amor que são ridículas. Sim. Que eu gosto tanto. Todas as cartas de amor não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Mas ele achava o amor ridículo, realmente? Sim, bom, esse que é o último poema de Álvaro de Campos, né? Mas obviamente a pessoa está a pensar das cartas de amor que escreveu para Ofélia Queiroz. E dá-me ideia que a pessoa tinha alguns remorsos, talvez, não tanto em relação com Ofélia, necessariamente, mas o fato de não ter vivido na carne, né? Mais os seus afetos. Né? Sim, ao mesmo tempo, não sei se remorso é a palavra, porque a pessoa era uma
como eu disse, tinha a sua missão e tinha as suas prioridades, e era muito claro que era a literatura que contava. Mas, de novo, era aquela frustração de não poder fazer tudo, ser tudo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade rara que eu tive de estar junto com o Richard e junto com essa gente maravilhosa. E quem encerra? Doutor Sérgio, por favor. Não, doutor Cláudio, doutor Marrone e depois doutora Miriam. Então vamos lá no encerramento, já agradecendo muito, muito, muito. Muito obrigado pela presença. Depois eu vou a Lisboa buscar o seu autógrafo do livro. Certo. Bom, com muito nós prazer. gostaríamos de agradecer de uma maneira muito especial a oportunidade de te recebermos aqui, Richard, e para que tu nos contasses algumas das coisas da tua trajetória com o Fernando Pessoa. Para nós todos foi muito interessante, ilustrativo e nos abriu um mar imenso de possibilidades de aprofundar conhecimentos com o Pessoa. Tânia, muito obrigado pela tua participação, sempre gentil, elegante, inteligente. E eu queria agradecer a todos que estão aqui, os acadêmicos e os convidados, para que tenham oportunidade no mês que vem de estarmos aqui com um cirurgião plástico, Dr. Paulo Favalli, que é cirurgião plástico e esculpe, e faz ciborgues, faz esculturas metálicas maravilhosas. Eu passo a palavra à nossa presidente acadêmica Miriam para que encerre a nossa sessão. Bem, como uma formalidade, eu quero fazer um encerramento dizendo que, como era previsto, foi uma sessão muito especial e eu renovo os agradecimentos ao nosso convidado entrevistado e à nossa convidada entrevistadora, ambos pessoas de conhecimento riquíssimo, extremamente simpáticos e conduziram muito bem a nossa sessão. Só tenho agradecimentos aos dois, ao acadêmico Marrone, ao acadêmico Sérgio Paula Ramos, a todos os que estão presentes até agora conosco, tanto acadêmicos, como disse o professor Marrone, quanto convidados. A todos vocês, muito obrigado. Até uma próxima reunião. A Academia de Medicina está sempre à disposição de interagir com todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Obrigado a todos.